alunos do canal Educação, sejam bem-vindos! Estamos começando a movimentar essas ondas digitais do canal Educação, porque hoje é quinta-feira, turminha. Estamos começando o mês de novembro. Mês de quê? Mês da nossa Copa do Mundo! Eu tava esperando, né, Profa Camila? Profa Camila, boa noite. Mari, que foi? Só porque eu tô dançando, né? Ninguém vai me contar? Ah, tá bom, pode estar certo. Deixa estar, viu? Vai ter um depois também, deixa quieto. Gente, hoje eu vou movimentar a nossa aula falando de esportes de marca. E nenhum melhor do que falar de atletismo, né? Dos esportes de atletismo, das corridas de atletismo, para vocês entenderem melhor sobre esportes de marca. Então, gente, o atletismo é uma das primeiras modalidades esportivas que se pratica, pois se baseia em movimentos naturais, como saltar, correr, arremessar. Ele é conhecido desde tempos que remontam ao início da nossa civilização. O atletismo originou-se da necessidade de treinar guerreiros. E a palavra atletismo, ela se deriva da palavra atlon, que significa combate. O atletismo ganhou fama na Grécia Antiga, na época dos Jogos Olímpicos, segundo Teixeira, em 2013, nesse artigo que ele escreveu. Então, gente, para que todas as outras atividades possam existir, inicialmente nós vamos ter o atletismo para praticar. O atletismo ele serve como base para todos os outros esportes, porque dele se baseiam os movimentos naturais, como, por exemplo, o salto, a corrida e o arremesso. E já também vocês vão ter a oportunidade de conhecer o lançamento. De acordo com Teixeira, no estudo de 2013, o atletismo desembarcou no Brasil por volta de 1910, tendo a Confederação Brasileira de Desportos filiando-se à Associação Internacional das Federações do Atletismo, hoje conhecido como IAAF, tá? Em 1914. A partir dos anos 1920, vários estados começaram a criar suas federações. Em 1977, foi criada a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, para unificar os esforços pelo desenvolvimento do atletismo no país. A CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, é responsável pelo esporte no país. No plano mundial, a direção é da IAAF, Associação das Federações de Atletismo, segundo darido em 2011. Tá? Então, regulamentando as práticas de atletismo, nós vamos ter a Associação Internacional de Atletismo, que é a IAAF, e a CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, certo? Então, para que aconteça essa modalidade com transparência, com honestidade, com regularidade, com unanimidade, né? Unificação, nós temos essas duas federações. O atletismo surgiu como esporte na Grécia Antiga, em 776 anos antes de Cristo, ano que a primeira Olimpíada da história foi realizada na cidade de Olímpia. Chamado de estádio pelos gregos, Coroebus foi o vencedor da prova cujo percurso tinha 200 metros. E aí, turma, foi a primeira modalidade narrada na literatura feita numa prova de atletismo. No entanto, registros apontam que há cerca de 5.000 anos ele já era praticado no Egito e na China. Certo? Vocês vão já ver. Aqui, turma, é nossa pista de atletismo, tá? O atletismo é a prática esportiva mais antiga, que é conhecida como esporte base. Isso porque suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns, né, para as pessoas desde a antiguidade. Vocês estão vendo aí.
a corrida, o lançamento, os saltos e os arremessos. E aí vocês estão vendo uma pista de corrida. Vocês conseguem associar aí alguns traços que são específicos da corrida no atletismo? Vou deixar aí para vocês 2 minutinhos na tela, rapidão, enquanto vocês analisam essa pista, que já já vou colocar para vocês alguns pontos importantes, por que a pista de atletismo, de corridas rasas, é dessa forma. 2 minutinhos, Mari. Beleza, turma? Então aqui vocês podem ter observado alguns detalhes pertinentes nessa pista de atletismo das corridas, tá bom? Então vocês veem aí que nessa pista de atletismo ela tem divisões, onde cada atleta vai estar em sua pista, né? Então, turma, além dos blocos de saída, tá certo? Aqui vocês veem, ó, toda a divisão do percurso para cada atleta. Como eu disse para vocês, para que aconteçam os Jogos Olímpicos, pode acontecer apenas com o atletismo, porque o atletismo tem uma variedade enorme de modalidades, mas nunca sem o atletismo, né? Porque o atletismo está presente em todas os desportos, né? As provas de atletismo, gente, são realizadas em estádios, no campo, em montanha e na rua. A pista de atletismo oficial, ela deve ser feita no piso sintético e ter 8 raias. Então, o que vocês veem aí são as divisões para que cada atleta corra no seu espaço, no seu território. Cada raia vai ter 1,22 metros de largura, tá? É a largura suficiente para ele correr com
segurança, sem andar se batendo nos outros, nem se machucar, nem tropeçar. Então, é um diâmetro suficiente para que ele esteja bem, né, seguro ao praticar. Desde então, as competições passaram a ser realizadas em estádios e atualmente o esporte é composto por 6 provas oficiais, onde acontece as corridas rasas e de médias, né? As corridas mais simples, né, de menor quilometragem, são realizadas nas pistas que ficam ao redor dos estádios. Então é possível que esse atleta ele inicie essa corrida e ele finalize, dependendo da quantidade, né, 100 metros, 200 metros, 400 metros, ao redor dessa pista. Também nessa pista é realizada as provas com obstáculos, as provas de revezamento e as provas com as corridas com barreiras, certo? Que aqui na frente vocês vão ver cada uma. Então, existe uma modalidade que não é realizada dentro do estádio. Já já vocês vão ver qual é essa modalidade, certo? Então, turma, como eu falei para vocês, nós temos a IAAF, né, que é a Associação Internacional de Federações do Atletismo, que foi fundada em 1912 em Londres, tá? No atletismo, existem mais de 20 modalidades diferentes, tá certo? Onde vocês vão ver aí a variedade de quantidades de esportes e modalidades presentes dentro do atletismo, né? O atletismo ele se subdivide em várias outras modalidades. No Brasil, é a Confederação Brasileira de Atletismo que regula, que organiza as competições. Esse esporte ele ficou conhecido no Brasil no século XX, tá? Onde em 1952, Ademar Ferreira da Silva conquistou a primeira medalha de ouro em salto triplo para o Brasil, o que aconteceu nos Jogos de Helsinki, na Finlândia. Aqui, turma, são alguns exemplos das provas de competições de corridas presentes no atletismo. Nós temos as corridas de velocidade, as corridas com barreiras, as corridas de meio fundo e fundo, as corridas de revezamento e corridas com obstáculos. Além de termos aqui, ó, a marcha atlética, que não é muito bem, assim, uma corrida atlética, que não é muito bem, assim, uma corrida, mas a marcha atlética, ela também entra aí, né, nesse ensejo praticado nas pistas, certo? Então, a gente vai destrinchar aqui cada uma. A primeira que vocês vão ver são as corridas de velocidade. Nas corridas de velocidade vão ser inclusas as distâncias curtas, as de 100 metros, 200 metros, 400 metros. E o objetivo de todas elas é, partindo de uma posição agachada nos blocos de partida, percorrer a distância definida o mais rapidamente possível. E aqui, turma, nas corridas de velocidade, vocês vão lembrar do Usain Bolt, né? Vocês lembram do Bolt? Mostra aí, Mari. Uhul! O Bolt, né? O rei das corridas, gente. Aquele que tudo corre. O Bolt, gente, ele faz, no período, na época dele, ele fazia percursos rápidos, né? Ele quebrou vários recordes, ele conseguiu vencer em várias competições, né? Porque ele tinha
Muito bem, turma. Então, o Usain Bolt, ele quebrou vários recordes. Tem corridas do Usain Bolt, gente, com menos de 1 minuto. São segundos que ele percorre distâncias, né? Eu vou dar um tempinho aí rapidinho para vocês copiarem, eu fazer o print. E eu volto falando para vocês o tempo que o Usain Bolt fazia nas provas, que eram assim de tremer o coração, né? Enquanto a gente pisca, o homem já correu. Então aqui para vocês anotarem as corridas de velocidade, tá? Que incluem distâncias curtas de 100 metros, 200 ou 400. Beleza, turma? Anotem aí, eu vou dar só um minutinho, rapidinho, que a gente tem muita coisa para ver e já já a gente volta. Ao menos por enquanto, o Usain Bolt, né, detém todo o recorde de 9,58 segundos, né? 9,58 segundos. O Bolt faz uma corrida de 100 metros. Vocês têm noção? O que é que eu faço em 9 segundos, Mari? O que é que eu faço em 9 segundos? O Bolt faz uma corrida de 100 metros. Eu fico impactada quando eu vejo esses recordes do Usain Bolt, né? Mas é só para vocês aguçarem a curiosidade e verem aí, né, um pouco mais sobre as modalidades de corridas de velocidade, certo? Antigamente chamadas de corridas rasas, né? As corridas com barreiras, gente. As corridas com barreiras no atletismo se subdividem em 2 grupos. As corridas de 100 metros ou de 110 metros, disputadas por atletas femininas e atletas masculinos, respectivamente. Então, bora lá. Vamos aqui entender. As meninas... Opa! E os meninos vão praticar as corridas com barreiras de 100 metros e de 110 metros, respectivamente. Não deu para enganar, né? Escrevi errado, bora ajeitar. 110 metros, respectivamente. Beleza? E as de 400 metros, tanto para homens quanto para mulheres. Tá bom, turma? Então, eu já falei para vocês que algumas modalidades no atletismo, elas são adaptadas, tá? Para homens, tem uma distância X, tem um peso X. Para as mulheres, tem uma distância um pouco menor, um peso um pouco menor. Até também para se equilibrar na possibilidade de movimentação feminina, tá bom? Então, no atletismo, o objetivo é que o atleta chegue ao final do trajeto saltando por cima de barreiras postas na pista. E esse atleta, ele vai saltar no feminino 100 metros, saltando barreiras, e no masculino 110 metros,
saltando barreiras. Essas barreiras, turma, elas também são adaptadas para as mulheres, tem uma altura um pouco mais baixa, para os homens tem uma altura um pouco mais alta. Se eu não me engano, 80 ou é 60 centímetros. Eu vou já voltar aqui também para recapitular para vocês. Mesmo assim, gente, é muito difícil. Você saltar uma barreira já é difícil. Imaginem vocês correr saltando. Imaginem aí vocês correr saltando, né? Muito difícil mesmo. Beleza, turma? Tranquilo? Vou dar um minutinho na tela com a Mari. Mari dos teclados. Manda, Mari! Um minutinho. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui nossa aula, turminha. Seguindo, depois das corridas rasas, corridas com barreiras, nós vamos para as corridas de meio fundo e fundo, tá? Então, quais são as corridas de meio fundo? São as modalidades do atletismo que correspondem, respectivamente, àquelas distâncias maiores, 800 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros e de 5 quilômetros, né? Até a maratona. Fundistas são aqueles atletas que são especialistas nas distâncias acima de 5 quilômetros e meio fundistas nas distâncias inferiores a 3 quilômetros, tá bom? 3.000 metros é referente a 3 quilômetros, né? Recentemente, eu me aventurei numa prova de 8 quilômetros. 8K, né? Valeu a pena. Não, não foi 8 não, foi 6. Foram 6 quilômetros. Mas é muito bom, turma. Vale a experiência, viu? Então, tá aí para vocês entenderem. Existem as corridas de velocidade, né? Como a gente falou anteriormente. As corridas de 100, 200, 300, 400 metros. E depois, a partir de 800 metros, começam as corridas de meio fundo e fundo, tá bom? Aqui precisa de mais trabalho muscular, resistência aeróbica, resistência anaeróbica, resistência muscular, resistência respiratória. E para isso, o treinamento é fundamental. Chegamos então na maratona, onde os atletas eles vão estar com a sua performance no auge. Vocês lembram qual é a distância da maratona? Quem aí lembra? Eita, professora! Sim, quero saber se vocês lembram. A perguntinha que não quer calar. Qual é a diferença de todas as corridas para a maratona? Tchan, 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 tchan. Quem me responder vai ganhar um like. Mari,
Vou deixar 2 minutos para essa perguntinha. Quem me responder vai ganhar um like, 2 likes, um meu e um da Mari. Turma, 2 minutinhos, já eu volto, tá bom? Turma, a diferença de todas as corridas para a maratona, né? As provas de corrida também atendem pelo nome de provas de pista e dividem-se em competições de curta, média e longa distância. Então, até agora eu falei para vocês das corridas, certo? E como eu falei também, as corridas de pista de curta duração, elas são de 100 metros, 200 metros e 400 metros. É uma corrida rápida, é uma corrida de velocidade, é uma corrida de explosão. Nas corridas de média e longa distância, nós já temos 800 metros, 1,5 km, 3 km. E de longa distância, que vão de 5.000 metros, 10.000 metros, 15 mil metros, ou seja, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, que é equivalente a meia maratona. Mas a maratona, turma, em si, é aquela competição de longa distância, realizada somente na rua, muito famosinha no final do ano, né? A corrida de São Silvestre. São Silvestre, né? E os atletas percorrem 42,195 km. Então, na maratona, turma, são 42 quilômetros. Os homens
eles correm mais cedo, né? Eles saem mais cedo. Então, bem no comecinho da manhã, acontece a partida, né, da corrida de São Silvestre, que normalmente acontece uma vez por ano, no finalzinho do ano. E os atletas, eles vão melhorando a sua performance, inspirados para a prática da maratona, né? Para a participação na maratona. Então, a maratona ela acontece e os atletas eles têm que percorrer 42 quilômetros, né? Um pouquinho mais de 42 quilômetros. Beleza, turma? Essa é a diferença de todas as corridas para a maratona. Tranquilidade? Suave? Muito bem, turminha. Vou deixar aí um minutinho rapidinho só para vocês copiarem e já estou de volta. Muito bem, turma. Deu para entender, né? Agora a gente vai conhecer um pouquinho das corridas de revezamento. As corridas de revezamento, gente, são provas de velocidade para equipes de 4 integrantes, em que um corredor percorre uma determinada distância e logo passa ao seguinte corredor um tubo rígido, que é um bastão, e assim sucessivamente até completar a distância da corrida. Na corrida de revezamento, turma, nós temos esse revezamento. Para a participação, são 4 atletas, tá? Que vão percorrer cada um uma distância. E esses atletas, eles devem estar preparados na expectativa de receber a passagem do bastão de um atleta para outro com bastante foco e atenção. Então, esse momento da passagem do bastão é muito importante porque o atleta ele não pode derrubar esse bastão. E isso também vai interferir diretamente no tempo de cada corrida, né? E para o sucesso dessa equipe, todos os integrantes devem estar com a mesma garra, né? O mesmo empenho. E assim, existe a zona de revezamento nas corridas de revezamento. A zona de revezamento, turma, é o local de passagem do bastão, onde o atleta ele precisa passar, né, o bastão movimentando o braço de baixo para cima. Para isso, tem uma marcação na pista chamada de zona de revezamento, exatamente para que o atleta receba
a passagem do bastão nesse local. Ah, professora, e se ele passar o bastão fora desse local de revezamento? Ele pode receber penalidade, ele pode ser desclassificado, ele pode perder o bastão, ele pode derrubar o bastão e assim ser desclassificado também. Então, há todo um treinamento, uma metodologia especial para essa prova de revezamento, para que ela seja de sucesso. Então, por isso acontece esse revezamento e a passagem na zona, né, durante o revezamento do bastão ao mesmo tempo, né, é simultâneo. E turma, na corrida por revezamento, cada equipe é formada por 4 corredores, como eu disse para vocês. Cada equipe ocupa uma raia na pista e é o vencedor aquela equipe que completar em menor tempo o percurso, que é dividido de 4 por 100 ou 4 por 400. Então, existem essas duas formas de competição. Ou o corredor, o atleta, ele vai fazer um percurso de 100 metros e revezar, ou ele vai fazer um percurso de 400 metros e revezar. Tanto o revezamento 4 por 100 quanto o revezamento 4 por 400 foram introduzidos nas Olimpíadas em 1912, nos Jogos de Estocolmo, na Suécia. Então, desde 1912, existe essa prova de revezamento. E para finalizar, né, essas corridas que nós vamos falar hoje, temos a corrida com obstáculo e a marcha atlética. As corridas com obstáculo ocorrem nas modalidades de 2.000 metros e de 3.000 metros, né? De 2 quilômetros e 3 quilômetros. E cada volta que o atleta faz na pista, ele precisa saltar 4 obstáculos e um fosso d'água, né? E é justamente para atrapalhar essa dinâmica da corrida, enquanto ele faz esse percurso dentro da pista, tá bom? E a marcha atlética, gente? A marcha atlética é essa modalidade, né, em que o atleta precisa correr mantendo o calcanhar do pé na frente em contato com o solo até que a ponta do pé posterior deixe o chão. Essa regra foi criada para evitar que os participantes corram. E aqui na imagem, gente, a princípio, nós estamos olhando e identificando as corredoras, certo? E vocês precisam entender que na prova da marcha atlética, um pé precisa estar pisando no solo. Não pode ter a fase aérea nos 2 pés. E vejam só aqui, ó, um pé no chão, 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 um pé no chão e o outro suspenso. Mas essa corredora aqui, gente, cadê você? É a mesma? Olha, ela tá com as perninhas dela lá, ó. Ela tá lá com as 2 perninhas dela voando, ó. As 2 na fase aérea, né? Logo, é uma foto, né, uma imagem em que desclassifica essa corredora. Certo, turma? Muito bem. E por aqui eu vou ficando, né? Nós falamos aí de todas as modalidades de corridas, inclusive a marcha atlética. Na próxima semana eu estou de volta, movimentando aqui junto com vocês. Turma, muito obrigada pela atenção de todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Correndo também.